Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre os zeros da função do segundo grau. Então vamos começar a definição. O que eu denomino de zero ou raízes reais da função do segundo grau são os valores de x que tornam essa função igual a zero. Por isso que na verdade ele é chamado de zeros da função, porque são os valores de x que vão zerar a função. Lembrando que eu posso chamar de zero da função, ou eu posso chamar de raízes dessa mesma função. Bem, em outras palavras, a gente vai ter que encontrar um valor qualquer de x, um certo valor de x, tal que f de x dê igual a zero. Bem, em um gráfico, os zeros da função eles equivalem aos pontos onde ela corta o eixo x. Isso é uma coisa que vocês devem sempre aprender. Independente de qual função seja, independente de qual grau, por exemplo, seja a função ou o tipo de função, ela sempre vai cortar o eixo x no valor das raízes. Então, se você observa o gráfico de uma função, qualquer que seja ela, onde ela corta o eixo x é o valor da raiz dela. Bem, sendo aí uma função do segundo grau da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a gente pode calcular as raízes dessa função do segundo grau pela fórmula de delta, que vocês já viram no ensino fundamental que o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembremos aí, até observando a forma geral da função do segundo grau, que o termo a é quem multiplica o x ao quadrado, o termo b é quem multiplica o x, o termo c é o termo independente. Calculada a fórmula de delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara, eu tenho que o x ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então você calcula primeiro o delta, a partir do delta você vai para a fórmula de Bhaskara e calcula as raízes dessa função do segundo grau. Aí nós temos algumas coisas a observar. Primeiro, a quantidade de raízes reais ela depende do valor de delta. Toda função do segundo grau ela tem duas raízes. Agora o que pode acontecer? Essas raízes podem não ser reais, ou podem ser, por exemplo, iguais, e assim vai. Então, para você saber quantas raízes reais uma determinada função do segundo grau tem, você tem que olhar o valor de delta. Por isso que primeiro eu calculo o delta para depois calcular a fórmula de Bhaskara, que é para a gente já saber se vai ter raiz real ou não e quantas. Vamos lá então. Quando o delta é positivo, ou seja, quando o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Quando o delta é igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais, mas essas duas raízes reais serão iguais. Algumas pessoas até costumam dizer que só tem uma raiz real, porque as duas são iguais. Por outro lado, toda vez que o delta for negativo, a função não terá raízes reais. Isso é muito fácil vocês saberem por quê. Quando o delta é negativo, se vocês olharem para a fórmula de Bhaskara, o delta fica dentro da raiz. Então você teria que tirar uma raiz quadrada real de um número negativo. Nós sabemos que não existe raiz quadrada real de número negativo. Por isso, então, delta positivo, duas raízes reais diferentes, delta igual a zero, duas raízes reais iguais, delta menor do que zero, não possui raízes reais. Aí eu trago um primeiro exemplo já. Determine, caso existam, os zeros reais das funções. Na letra A, eu trago a função f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 12. Vamos lá então. Nessa função, o termo A é 1, que é quem multiplica o x ao quadrado. O termo B é 8 e o termo C é 12. Dessa forma, então, se o A é 1, o B é 8 e o C é 12, eu posso agora finalmente aplicar a fórmula de delta. O delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Se o delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. 8 ao quadrado dá 64, 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Então o delta é 64 menos 48, de modo então que o delta é igual a 16. Observemos então que o 16 ele é um número positivo. Como o delta é um valor positivo, então nós vamos ter duas raízes reais e diferentes uma da outra. Para que eu encontre essas duas raízes reais, eu tenho que pegar a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos lá então. Vai ficar x igual a menos o b, que é 8,
mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então eu tenho x igual a menos 8, mais ou menos o 4, que é a raiz do 16, sobre o 2. Daí eu quebro então, já que são duas raízes reais, eu quebro em dois casos. O que eu vou chamar de x', eu pego o mais, lá do mais ou menos eu pego só o mais. Então o x' vai ficar menos 8 mais 4 dividido para 2. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Menos 4 dividido para 2 dá menos 2. Portanto, o x' é menos 2. O x duas linhas, eu pego agora o menos. Lá no mais ou menos eu pego o menos. Então vai ficar menos 8 menos 4 dividido para 2. Menos 8 com menos 4 dá menos 12, dividido para 2 dá menos 6. De modo então que nós temos as duas raízes reais, elas são menos 2 e menos 6. Ou colocando em ordem crescente, os zeros ou raízes reais, eles são menos 6 e menos 2. A letra B, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Façamos do mesmo jeito. Eu tenho aí que o a é 1, porque está antes do x ao quadrado. O b é menos 2, porque está antes do x. E o termo independente, que é o c, é 1. Então, pela fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Então, resolvendo, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, que é 4. Portanto, 4 menos 4, o delta é 0. Se o delta é 0, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Para determinar essas raízes reais iguais, pega a fórmula de Bhaskara. No lugar do b, coloque menos 2. No lugar do delta, coloque 0. No lugar do a, coloque 1. Então fica menos 2, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes 1. Trabalhando os sinais e tirando aí a raiz, menos e menos dá mais. Então o x ele é 2 mais ou menos 0 sobre 2. Observem que somar ou subtrair 0 não altera o resultado. Então eu posso descartar o 0 e eu tenho então que o x vai ser 2 dividido para 2, de maneira então que x é igual a 1. Desse modo então, as duas raízes reais iguais dessa função, ou os zeros dessa função, são todos iguais a 1. Na letra C, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1. Então, nessa função, eu tenho que o termo a é igual a 1, o termo b é igual a menos 1 e o termo c é igual a 1 também. Primeiro, calculei pela fórmula de delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, você vai trocar o b por menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá 4. Então, o delta ele é 1 menos 4, que é menos 3. Observemos o seguinte. Se o delta deu negativo, se o delta deu menos 3, a função não possui raízes reais. E aí você diz, e se ela não possui raízes reais, o que eu faço? Não faz nada. Só escreve que essa função não possui raízes reais e para o cálculo por aqui. Você só vai para a fórmula de Bhaskara quando o delta é 0 ou quando o delta é maior do que 0, é positivo. Porque nesses casos, a função terá raízes reais. Quando o delta der negativo, você só calcula o valor de delta, diz que não possui raízes reais e parou o cálculo da questão aí. O segundo exemplo. Determine para quais valores de m a função quadrática f de x igual a mx ao quadrado mais 6x menos 5, na letra A, possui zeros reais e distintos. Pensemos aí. Se eu quero que essa função do segundo grau tenha zeros reais e distintos, eu tenho então que colocar, eu tenho que impor que o delta tem que ser maior do que 0. O delta tem que ser positivo. Porque a gente viu que para ela ter zeros reais e distintos, eu tenho que ter um delta positivo. Como o delta é b ao quadrado menos 4ac, então eu tenho que impor que b ao quadrado menos 4ac tem que ser positivo, tem que ser maior do que 0. Agora eu vou substituir. O b ele é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a é o m, observe que antes do x ao quadrado tem um m, e o c é menos 5. Então fica 6 ao quadrado, menos 4 vezes m, vezes menos 5, isso tem que ser maior do que 0. 6 ao quadrado é 36, menos e menos dá mais, 4 vezes 5 dá 20, repete o m. Então eu obtive que 36 mais 20m tem que ser maior do que 0. Fazendo aí letra de um lado, número do outro,
então 20m tem que ser maior do que menos 36. Passo 20 dividindo, logo o m tem que ser maior do que menos 36 sobre 20. Dá para simplificar essa expressão, essa fração no caso, por 4. Simplificando por 4, o m tem que ser maior do que menos 9 sobre 5. Portanto, para que essa função tenha zeros reais distintos, o valor de m tem que ser um número maior do que menos 9/5. Na letra B, eu quero que a função possua zeros reais e iguais. A função vai ter dois zeros reais iguais quando o delta é igual a zero. Essa é a condição. Se o delta é igual a zero, então b ao quadrado menos 4ac tem que dar igual a zero. Substitui os valores, então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes m vezes menos 5 é igual a zero. 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes menos 5 dá mais 20, m, repete o m, igual a zero. Fazendo letra de um lado, número do outro, então 20m é igual a menos 36, logo m é menos 36 sobre 20. Simplifica por 4, m igual a menos 9/5. Logo, então, essa função terá apenas um zero real, ou então ela vai ter zeros reais iguais quando eu tiver o m igual a menos 9/5. A letra C, quando é que essa função não possui zeros reais? Para a função não possuir zeros reais, o delta dela tem que ser negativo. Então, nós devemos impor que o delta é menor do que zero. Desse modo, então, o b ao quadrado menos 4ac tem que dar menor do que zero. Substituindo os valores, então 6 ao quadrado menos 4 vezes m vezes menos 5 tem que dar menor do que zero. Observem que é o mesmo cálculo que eu fiz nos dois itens anteriores, apenas agora com o sinal de menor que. É só observar que é a mesma sequência. Vou passar agora o 20 dividindo, portanto o m tem que ser menor do que menos 36 sobre 20, simplifica por 4, então o m é menor do que menos 9 sobre 5. Bem, dessa forma então, para que essa função dada aí no segundo exemplo tenha dois zeros reais distintos, o m tem que ser maior do que menos 9/5. Caso o m seja igual a menos 9/5, só tem um zero real. E para o m menor do que menos 9/5, a função não possui zeros reais. Dessa forma, então, finalizo com essa parte da explicação. Logo em seguida, eu passo uma atividade para que vocês possam treinar o que nós estudamos na aula de hoje.